Um objeto no JavaScript é basicamente uma coleção de propriedades e essa propriedade contém um nome e um valor, né? É como se fosse uma variável que contém várias outras variáveis dentro dela, tá? Ou seja, né, vamos comparar com uma xícara, né? A xícara, nesse exemplo, é um objeto, né? E ela tem algumas propriedades, né? Por exemplo, a cor. A cor dessa xícara é branco, né? O tamanho dessa xícara, né? Essa xícara é pequena. Do que? Do que essa xícara? É uma xícara de café, né? E quantas xícaras tem em cima do prato? Apenas uma, né? Ou seja, é o nosso objeto, que é a xícara, contém várias, ou na verdade algumas, né? Quatro propriedades, né? É como se fosse um carro, né? Sei lá, um carro aí que tá aparecendo na edição. É um carro vermelho, né? Que contém quatro portas e é da marca, sei lá, Chevrolet, né? Ou seja, o objeto é o carro e esse carro tem algumas propriedades que são é um carro vermelho, quatro portas e da marca Chevrolet, né? Então, aqui no meu arquivo main.js, né, a gente vai colocar, né, no exemplo da xícara, né, um objeto da xícara, né, obviamente. Então a gente pode dar um let xícara, tá? Então esse é o nosso objeto xícara. Então a gente vai passar um conjunto de chave e valor, né? O nome da propriedade e o valor dela. Ou seja, a cor. Qual é a cor da xícara mesmo? Opa! Qual é a cor da xícara mesmo? É branco, né? É, qual é o tamanho da xícara? A xícara tem um tamanho pequeno, certo? A xícara tem um tamanho pequeno. É uma xícara do que, né? Do que? Opa, do que? É uma xícara de café. É uma xícara de café. É, xícara em cima do prato, né? Quantas xícaras tem em cima do prato? Apenas uma, beleza? Então, objetos no JavaScript é basicamente isso. Foi como igual eu falei há um pouco tempo atrás. É tipo uma variável que contém várias outras variáveis dentro dela, né? Então é o objeto que contém as propriedades e essas propriedades têm o nome da propriedade, que no caso é cor, branco e assim por diante, tá? Então agora eu quero acessar esse objeto, né? Então eu quero que esse objeto apareça no meu console. Então para isso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um console.log, tá? Então eu vou passar o nome do meu objeto. E o nome do meu objeto é xícara, beleza? Então, ó que interessante. Aqui, ó, no meu console já aparece, ó, xícara. Ó, o nome do meu objeto, xícara, e todas as propriedades dela. A cor, né, é do que, café, xícaras em cima do prato, tá tudo aparecendo aqui, tá? Só que se você quiser acessar cada valor individualmente, ao invés de acessar todos de uma vez, a gente pode fazer assim, ó. Nesse console log aqui, a gente pode passar. Vamos supor que eu quero que apareça só uma propriedade, eu quero que apareça só o valor dessa propriedade aqui, né? Que é o branco. Então eu passo o nome do meu objeto, ponto, o nome da propriedade, ou seja, eu quero que apareça o branco no meu console, então eu preciso dar um xícara ponto cor, né? Então olha que interessante, vai aparecer aqui, ó, branco, né? Agora, sei lá, se eu quiser acessar o do que, então eu dou console.log, .log, xícara.do que ele vai, que assim a gente acessa o valor individualmente, beleza? Então, nós também podemos adicionar novas propriedades para dentro desse objeto, né? E como que a gente faz isso? É só a gente colocar o nome do nosso objeto, ou seja, xícara, ponto, o nome da propriedade que a gente quer adicionar, então, sei lá, tempo, tá?
E esse tempo é igual a, sei lá, velho, ou seja, é uma xícara velha, né? Então a gente está adicionando uma propriedade, uma nova propriedade chamada tempo, que tem o valor de velho. Então se eu dar um console.log xícara, olha que interessante. Tá aparecendo a cor, o do que, o tamanho e apareceu aqui o nosso tempo, ó. Tempo velho, né? Então, nós podemos também deletar propriedades dentro de um objeto. Sim, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode, então, dar um delete, né? E vamos supor que eu quero deletar essa propriedade aqui. Então, eu posso dar um delete, xícara, xícara, né? O nome do meu objeto, ponto, o nome da propriedade que eu quero deletar. Então, eu quero deletar a propriedade cor. Então, se eu dar um console.log xícara, né? Eu posso até apagar isso daqui. Olha que interessante. Vai aparecer o do que é o de café, o tamanho, o tempo, o xícara em cima do prato e a nossa cor sumiu. E a gente também pode passar outros tipos de valores para dentro desse objeto, né? Como a gente pode passar arrays, nós podemos passar objetos, sim, nós podemos passar objetos para dentro de um objeto e também funções, tá? Então, vamos adicionar primeiro um array para dentro desse objeto, né? Então, eu como vocês acabaram de ver, eu criei um outro objeto para isso, né? Um outro exemplo, né? Então, eu posso fazer assim, ó. Eu posso dar para adicionar um array, então eu posso dar um candidato, porque é o nome do meu objeto, tá? Um candidato ponto tecnologias, né? Então eu posso passar aqui, ó, React.js, JavaScript. Eu também posso passar aqui HTML e CSS, sei lá. E CSS, tá? Então, olha que interessante, eu criei um objeto chamado candidato, passamos algumas propriedades para eles, tá? E então aqui eu estou adicionando um array, beleza? Então, se eu dar um console.log, ó que interessante, nesse candidato, olha que interessante, vai aparecer as nossas propriedades que eu passei e vai aparecer o array aqui, que a gente adicionou também, beleza? A segunda coisa que a gente pode fazer também, nós podemos adicionar objetos, né? Objetos para dentro de um objeto, né? Então, eu posso dar então candidato.rede sociais, tá? É o exemplo aqui que eu tô dando. Então, eu posso dar sei lá, Instagram, Gabriel Dias. Aqui o meu LinkedIn, o meu GitHub, apareceram tudo aqui. Então, se eu pegar agora esse console log, vou colocar aqui, né? Dar o console log aqui no objeto candidato, olha que interessante. Vai aparecer aqui pra gente aquele array que eu passei, né? E esse outro objeto que eu passei aqui também. Viu que interessante? E a terceira coisa que a gente pode fazer também, né? Que nós vamos fazer é adicionar objetos com array. É isso mesmo, a gente pode passar objetos com array. Então, a gente pode dar um candidato, né? Esse candidato aqui que eu tô colocando, pessoal, é o nome do nosso objeto, né? Pra gente adicionar alguma coisa, então a gente tem que passar o nome do nosso objeto, ponto, o que a gente quer, o nome da propriedade que a gente quer colocar, né? Então, eu vou copiar aqui para ser mais rápido, tá? É um objeto que a gente criou e dentro desse objeto tem arrays, tá? 2 arrays aqui, beleza? E se a gente for ver aqui, ó que interessante,
listou aqui, ó, o nosso objeto com arrays. Ó, que interessante, viu? Então a gente pode fazer tudo isso dentro de um objeto, tá? Só que esses novos valores que a gente colocou poderiam também ser criados aqui em cima, tá bom? Só que esses interesses em aprender, em vez de a gente colocar aquele sinal aqui, a gente faz assim, beleza? E aqui também. Então, se eu dar um console log aqui, ó que interessante, console.log. Ó que interessante, colocar o candidato, que é o nome do meu objeto. Vai aparecer aqui tudo pra gente, calma que deu errado alguma coisa. Ah, aqui também a gente tem que fazer assim, beleza? Então, olha que interessante, apareceu tudo aqui pra gente, né? Então, a gente conseguiu adicionar arrays para dentro de um objeto, a gente conseguiu adicionar novos objetos para dentro de um objeto e também a gente conseguiu passar objetos com array para dentro do nosso objeto, tranquilo? Outra coisa que nós podemos fazer também é adicionar uma função para dentro de um objeto. Então, a gente pode colocar aqui um objeto chamado multiplicação, tá? Então, a gente vai passar um calc. E aqui nesse calc, né, que seria o nome da nossa propriedade, a gente vai passar um function n1, n2, tá? Return n1 mais n2, beleza? Então, se eu dar um console.log e colocar aqui multiplicação ponto calc 5 e 2, né, e passar os valores aqui, olha que interessante, vai aparecer pra gente aqui o valor, beleza? Que a gente colocou aqui dentro do nosso console. Também podemos passar uma variável como valor para dentro do objeto, sabia? Então, ó, deixa eu criar uma variável aqui, const marca Ferrari, tá? Então, eu posso criar um objeto, carro, e aí eu vou criar as propriedades do carro. Então, ela é do ano de 2020. E também a marca dela é a nossa marca, que é a nossa variável que a gente colocou aqui dentro, tá? Então, se eu colocar um console.log e carro, né? Ou seja, a gente cria uma variável, que essa variável dentro dela tem um valor, né, chamado Ferrari, né? É o que está dentro dessa nossa variável marca. Então, a gente criou o nosso objeto, criamos as propriedades deles, né? Passamos o valor da nossa primeira propriedade, chamada ano, né? E na nossa segunda propriedade, né, eu dei o nome dela de marca. Em vez de passar a Ferrari aqui, eu passei a variável dela para dentro daqui, né? Então, olha que interessante, ela vai aparecer aqui, ó, marca Ferrari, beleza? Só que a gente também pode fazer até de uma forma mais curta, que é só fazendo isso. Quando a gente tem um valor, né, que é no caso isso daqui, e a nossa variável tem o mesmo nome do que o nosso valor, a gente nem vai precisar fazer assim, tá? Que só passando aquele vírgula assim, já vai funcionar automaticamente pra gente, né? Que é como vocês podem ver, já tá aparecendo aqui do mesmo jeito os nossos valores.